Olá pessoal, muito bom dia a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama Research e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia agora pela manhã, quarta-feira, dia 28 do 12. Praticamente um dos últimos pregões do ano, né? A gente vê que nas últimas semanas aí vimos uma volatilidade bem baixa comparado aí aos meses anteriores, né? Tivemos, por exemplo, os mercados também com baixa liquidez, principalmente aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, aí na segunda-feira, se eu não me engano, não foi na segunda-feira, né, onde a gente teve, por exemplo, o pior volume do ano, né, lá na segunda-feira. Então tivemos aí os mercados praticamente final de ano baixa liquidez, né? Com isso, por estar aí final de ano, a gente vê, por exemplo, um cenário de notícias aí, um cenário econômico um pouco mais fraco também. Já adiantando, a gente tem pouca notícia relevante para o dia de hoje, trouxe aqui alguns pontos, mas vale ressaltar que o mercado aí econômico está bem fraco, tá, no dia de hoje, mas vamos trazer aqui algumas notícias para vocês. Bom, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente dar uma passada em uns pontos, tá, que eu levantei aqui, né? Vou compartilhar aqui a tela. A gente tem, por exemplo, olha só como é que está o calendário econômico aqui do site Investing, tá, pessoal? Em dias normais aí, esse site aí, geralmente no dia, mostra várias notícias, né? E hoje a gente tem, por exemplo, apenas o CAGED aqui no Brasil aqui como notícia relevante, que é o Índice de Evolução de Emprego, né? A gente teve, por exemplo, o CAGED anterior, no mês anterior, veio num valor de 159.450 mil evolução no emprego, né? A projeção para esse mês era 168 mil, mas veio aí os dados de 135 mil, abaixo aí da sua projeção, e também o saldo do mês anterior. Então, os dados vieram mais fracos aí nesse final de ano. A gente teve também alguns pontos aqui, né? Vai ter daqui a pouquinho aí as vendas pendentes de moradia nos Estados Unidos, dados que pode trazer um pouco de volatilidade. Mas já adiantando aí, a gente vê, por exemplo, o mercado bastante já aguardando o ano novo, né, que vai vir na próxima semana, e a gente não teve tanta notícia relevante assim no dia de hoje. Os dados de investidor estrangeiro, o fluxo de capital estrangeiro, a gente teve aí o investidor estrangeiro entrando com 447 milhões, né, aqui na nossa bolsa no dia 26. Dia 26, para quem não sabe, foi segunda-feira, que foi lá o dia de menor volume que a gente teve, né? Se a gente for alterar aqui, pegar aqui o volume nesse dia, lá no dia 26, foi o pior volume da bolsa no ano, né? E nesse dia o investidor estrangeiro entrou com praticamente 447 milhões aqui na nossa bolsa. Lembrando que desde o dia 19, né, foram vários pregões seguidos de investidor ingressando na bolsa, aqui na nossa bolsa, né, entrando com capital aqui, né? E se a gente for olhar o saldo do mês, a gente vê, por exemplo, eles aumentando ainda mais as suas posições, né? Já subiu para 11 milhões 757, quer dizer, 11,757 bilhões de reais aqui no saldo do mês do investidor estrangeiro. E na contraparte a gente vê o institucional ainda vendendo muito. O investidor institucional, a cada pregão que passa, ele aumenta mais ainda a sua venda, né? Lembrando que até semana passada ele estava com 12 bilhões aí de fluxo no mês, mas já aumentou para 17 essa última semana do ano, né? E vamos ver, a gente vê uma disputa interessantíssima aí nesse final de dezembro, né? Onde a gente teve, por exemplo, o investidor estrangeiro entrando com capital, investidor institucional vendendo aí bastante. Pessoa física ficou estável, ficou em torno aí de 668 milhões aí de saldo no mês. As instituições financeiras ficaram com saldo de 3,096 bilhões e outros ficaram com um saldo de 2,199 bilhões aí no mês aí, no caso, através desse saldo aqui que a gente pode observar através dos dados lá da B3, tá, pessoal? Então, tivemos esses dados aí também. Vamos dar uma passada aqui no cenário mundial, né? Como é que tá o cenário mundial aí? A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos tá subindo aí. Aqui não abriu ainda, mas os futuros estão subindo bem leve no dia de hoje, né? A Europa aí ficou um pouco negativa, aí ficou bem tímida também a sua queda. Alguns papéis aí caíram, alguns índices caíram cerca de 0,02, outros caíram um pouco mais aí de 0,50, enfim. Tivemos essa oscilação aí no dia de hoje. O índice, né, de medo e ganância aqui que a gente sempre apresenta para vocês aí também, está no nível 38, não tivemos grandes alterações assim, né? A gente vê que o mercado vai fechar o ano provavelmente nesse índice aí, né? Foi um ano não muito fácil, principalmente para os índices americanos, né?
para S&P, para Nasdaq lá também. Vou dar uma passada aqui um pouquinho para ver como é que foi o ano desses principais índices mundiais, né? E a gente pode observar aí que falta 2 pregões aí, hoje e amanhã, né, para finalizar o ano, pelo menos aqui no Brasil, né? E aí a gente segue aí finalizando com o índice de nível 38. Alterando aqui, a gente tem um VIX, né, que é praticamente o índice do medo aí lá de fora. O VIX, quando sobe muito, a volatilidade aumenta, né, e o medo dos investidores aumenta aí também, né? Um VIX mais baixo geralmente informa um pouco mais otimismo aí, né, por parte dos investidores. A volatilidade está baixa, né, não aumenta muito a sua tensão ali. E o VIX, vale ressaltar que está chegando próximo da sua região de suporte, né? A gente pode ver aí historicamente onde ela tocava nessa região, subir aqui até para o nível 35 aqui mais ou menos, né? E o VIX segue oscilando nessa faixa aqui desde lá de maio de 2020, que foi praticamente a pandemia, né? Onde ela disparou ali praticamente em março, né? E em maio ele caiu para essa região e está lateral até agora. Vamos ver aí, né? Geralmente quando toca nessa região aqui de suporte, o VIX tende a aumentar um pouco a sua volatilidade e buscar, por exemplo, a sua resistência quando o mercado se encontra em consolidação, tá bom? Dando uma passada aqui no S&P, a gente vê, por exemplo, o S&P aí ainda na sua tendência de baixa, né? A gente vê, por exemplo, essa linha de tendência de baixa aqui respeitou bastante o S&P nesse ano, né? A gente teve o topo do S&P lá em janeiro, e se a gente for pegar a diferença entre o topo aí do ano, né? Na verdade é do ano, né? Até o patamar atual, o S&P caiu cerca de 20%, né? Mas chegou a fazer mínima aí uma queda de 27%. Então foi um ano bastante negativo, né? Principalmente para os índices americanos, né? A gente teve bastante luta aí contra a recessão lá fora, contra a inflação lá também. Então foi um ano bastante complicado lá fora. Passando aqui para o Brasil, né? A gente tem o Ibovespa negociando entre as médias móveis aqui de 21 períodos e média de 9 períodos, também bem próximo da sua consolidação aqui, né? Lembrando que, pessoal, eu informei para vocês no nosso Valorama News no início dessa semana que caso o Ibovespa vinha romper a máxima da semana anterior, poderia aí configurar o padrão de compra, né, utilizando aí o setup 9.1, estratégia bastante conhecida aí por muitos traders do mercado, né? Então o mercado ainda não rompeu a máxima da última semana, mas está bem próximo aí, podendo dar um bom insight de compra aí, visando aí buscar, por exemplo, essas resistências aqui localizadas nos 113 mil pontos e também essa linha de tendência de baixa aqui, que a gente está observando que está respeitando bastante, né? Se a gente for olhar, traçamos essa linha pegando o topo lá de 2021, né, com o topo do ano, né, que foi aqui na casa dos 121 mil pontos. A gente pode ver que ele respeitou bastante aqui no seu gráfico semanal, né, e até agora não conseguiu romper essa região ainda, né, e caso venha romper essa linha de tendência de baixa, aí sim ele pode buscar, quem sabe, aí, o seu topo do ano, que vai na casa dos 121 mil pontos. Se romper os 121 mil pontos, quem sabe buscar seu topo histórico localizado lá nos 131 mil pontos. O dólar, por outro lado, tivemos uma semana de correção, né? A gente vê aí que ainda segue consolidado, né? Fica até chato a gente falando sempre aí dessa questão do dólar, mas não tem o que falar, tá, pessoal? Realmente o dólar está consolidado aqui, a gente ainda não sabe para qual direção ele vai, e os pontos críticos vale ressaltar que é exatamente na casa dos 5,40, né? Caso o dólar venha romper essa região de 5,40, ele pode buscar aqui caso dos 5,55, 5,60, né? E caso ele venha romper essa região aqui no 5,15, o que, assim, já tocou nessa região e está voltando, né? Se romper essa região aqui, é bem provável que o dólar possa vir buscar os R$5 novamente. Aí vamos ter outra briga aí nos R$5, com um patamar de preço extremamente relevante. Bom, pessoal, esses foram os dados que eu queria trazer para vocês. Lembrando que hoje foi um dia um pouco mais calmo, podemos dizer assim, né? Na verdade, essa semana está sendo assim, então está tendo um pouco de dificuldade de trazer novas notícias relevantes para vocês. Mas essas são as informações aí que a gente viu que é relevante vocês terem esse conhecimento, né? E é isso aí. Agradeço a participação de vocês, né? Grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.